Obrigado. Amém. Irmãos, qual é a nossa esperança? Jesus, sim. Mas estamos à espera do quê? Esperança significa esperar algo, esperar com confiança, não é? Então, e estamos à espera do quê? O que é que esperamos hoje? E qual é, na realidade, o que é que está por trás da nossa esperança? E quais são os princípios importantes para a nossa esperança? Nós vamos falar disto hoje e é uma pergunta muito importante, porque nós, como exilados, nós, aqueles que têm Jesus Cristo como seu Senhor, que seguem Jesus, que estão neste mundo à espera, com esperança, para que algo aconteça, não é? Precisamos muito de refletir sobre isso e vamos refletir sobre isso enquanto terminamos o livro de Daniel, ok? Hoje vai ser a última mensagem sobre o livro de Daniel e nós estamos a comparar como cristãos ao povo de Israel que ficou exilado, foi levado exilado para a Babilónia e ficaram num país estranho, numa cultura estranha, e nós estamos a comparar com eles como discípulos de Cristo que estamos à espera de subir para uma pátria celestial. E estamos aqui nesse registro. E nós somos cidadãos do céu, de facto é isso que a palavra nos ensina. Nós não pertencemos a este mundo, nós temos uma outra pátria, mas ao mesmo tempo também estamos aqui a trabalhar pelo bem deste mundo. Pelo bem deste mundo. Como Jesus amou de tal maneira, como Deus amou de tal maneira ao mundo que enviou Jesus, Ele também nos envia a nós para trabalharmos por este mundo, para nos sacrificarmos por este mundo. E Jeremias, o profeta Jeremias, disse isso aos exilados de Israel: olha, trabalhem pelo bem das cidades que vos prenderem, pelo bem das cidades que vos destruíram, trabalhem pelo bem deles. É assim um bocado... é outro nível, não é? E se essas cidades prosperarem, peçam ao Senhor por elas, porque se essas cidades prosperarem, a prosperidade será a vossa também. Então é esse o estímulo de Deus para nós. Vamos trabalhar enquanto estamos aqui à espera. Vamos trabalhar pela prosperidade de tudo aquilo que está à nossa volta e principalmente a prosperidade espiritual das pessoas que estão à nossa volta. Amém? Os irmãos não estão convencidos. Amém? Pela prosperidade espiritual. E a prosperidade espiritual só pode acontecer quando nós decidimos seguir Jesus como seus discípulos e nos tornamos filhos de Deus pela fé. Só aí é que podemos ser prósperos espiritualmente, porque só aí é que nós nos ligamos àquele que é o Senhor da vida. O Senhor da vida abundante e eterna, que é a vida de Deus. Amém? Nós só temos esperança de prosperarmos espiritualmente se estivermos ligados a Ele e bem sintonizados com o seu coração, com o coração de Deus. E precisamos de fazer isso diariamente. Da última vez nós estivemos em Daniel 10 e falamos daquilo que combate contra nós e contra esta prosperidade espiritual. E o que combate contra nós, contra essa prosperidade espiritual, são poderes das trevas. O diabo e os seus demónios que estão numa guerra espiritual contra nós para nos destruir. E nós, graças a Deus, não estamos sozinhos. Amém? Temos quem que nós vimos connosco? Temos os anjos de Deus. Amém? Os anjos protetores de Deus que estão com o povo de Deus. Se lerem o capítulo 10, os irmãos podem ver. E também a mensagem está no YouTube, para quem não assistiu. E, acima de tudo, temos o nosso Deus connosco. E temos o Espírito Santo de Deus em nós. E temos armas espirituais, não é, que devemos usar nesta guerra, não é? E essas armas espirituais são eficazes. Nós é que muitas vezes não as usamos, não é? Elas estão à nossa disposição, mas nós não as usamos. Nós temos em Efésios 6, fala da armadura de Deus, revistam-se da armadura de Deus, e depois fala lá do escudo, da espada, não é? Fala da espada do Espírito, que é a palavra de Deus, fala da oração, e nós muitas vezes estamos numa guerra, mas estamos assim a relaxar à sombra da bananeira, não é? E não usamos as armas que Deus coloca à nossa disposição e depois somos oprimidos, somos muitas vezes derrotados porque estamos distraídos enquanto a guerra está a acontecer. Isso foi no capítulo 10
nós hoje vamos falar sobre a nossa esperança no meio desta luta, desta caminhada que nós temos na Babilónia. E os irmãos, se estão atentos, repararam que fomos do capítulo 10 para o 12, né? Nós vamos resumir só o capítulo 11, porque é um capítulo que fala de coisas que nós já passamos, fala de profecias que têm a ver com a história. Então vamos resumir, mas não vamos ler o capítulo todo, vamos passar para o capítulo 12 e vamos falar então, vamos colocar aqui 10 princípios sobre a esperança na Babilónia. Amém? Precisamos disso. Então vamos ler o capítulo 12. Neste capítulo o anjo que começou a falar com Daniel no capítulo 10 é o mesmo anjo que está a falar com Daniel no capítulo 11 e no 12. E nós vamos ouvir o que é que esse anjo está a dizer. Daniel 12, versículo 1 até ao 13. Nesse tempo aparecerá o poderoso anjo Miguel, que protege o teu povo. Haverá então um tempo de angústia como nunca houve desde que existem as nações. Quando vier esse tempo, os habitantes do teu povo, cujos nomes estiverem escritos no livro de Deus, serão salvos. Muitos dos que já morreram viverão novamente. Alguns desfrutarão de vida eterna, enquanto outros receberão a vergonha, a eterna desgraça. Os governantes sábios resplandecerão como o esplendor do firmamento, e muitos dos que ensinaram o povo a ser fiel cintilarão para sempre como as estrelas. E agora, Daniel, fecha o livro e sela-o até ao tempo final. Nessa altura muitos o hão de consultar e o conhecimento aumentará. Eu, Daniel, vi então 2 outros seres que estavam na margem de um rio, um de cada lado. Um deles perguntou ao homem com roupas de linho que se encontrava mais acima, do lado da nascente: quanto tempo falta até que estes acontecimentos extraordinários se cumpram? O homem vestido de linho levantou ambas as mãos em direção ao céu e por aquele que vive eternamente fez esta promessa solene: passar-se-ão 3 anos e meio. Quando terminar a perseguição contra o povo santo, todas estas coisas já terão acontecido. Ouvi o que ele disse, mas não compreendi. Por isso perguntei: mas Senhor, como é que tudo isso vai acabar? Ele respondeu: deixa, Daniel, porque estas palavras devem ficar em segredo e escondidas até que venha ao fim. Muita gente será purificada, limpa e aquilatada. Os maus não compreenderão, mas continuarão a fazer o mal. Apenas entenderão os que forem sábios. Desde o tempo em que as ofertas diárias terminaram, isto é, desde que foi colocado o ídolo abominável, passarão 1290 dias. Felizes daqueles que permanecerem fiéis até que terminem os 1335 dias. E tu, Daniel, segue fiel até ao fim. Depois de morreres, hás de ressuscitar novamente para receberes a recompensa no fim dos tempos. Amém. Senhor, ajuda-nos a tirar da Tua palavra aquilo que Tu nos queres falar nesta manhã. Senhor, e que a Tua palavra penetre no nosso coração e que Tu tenhas espaço na nossa vida para a fazer cumprir. Não nos contentemos em apenas ser ouvintes da Tua palavra, mas que sejamos praticantes para que aproveitemos tudo aquilo que Tu tens para nós e possamos continuar a caminhar em direção ao ideal de Cristo. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Daniel 12 fala fala de uma profecia na primeira parte do versículo diz: nesse tempo, logo no início, né? Nesse tempo aparecerá o poderoso anjo Miguel. Nesse tempo. Qual tempo? Qual é o tempo? Isto é a continuação do capítulo 11, é o tempo de Daniel 11. E Daniel 11 fala-nos de vários acontecimentos históricos que aconteceram depois de Daniel. O livro de Daniel foi escrito mais ou menos no ano 513, antes de Cristo, e estes acontecimentos aconteceram depois disso. Hoje em dia, já agora, o livro de Daniel é muito disputado, né? O que aqueles que querem mostrar que a Bíblia está errada dizem que isto foi escrito quase no fim dos acontecimentos, tipo no ano 150 ou 200 antes de Cristo, para dizerem que Daniel já sabia de tudo. Isto não foi profecia nenhuma. Porque se isto foi escrito em 513 antes de Cristo, então tudo o que Daniel profetiza veio a acontecer e de uma maneira espetacular, quer dizer, de uma maneira precisa, né? Precisa. E no capítulo 11, o anjo que fala com Daniel, ele fala todas essas coisas que aconteceram depois desse tempo. A queda do Império Medo-Persa, né? O rei debaixo do qual Daniel
estava a servir, o rei Dario, e o rei Ciro e depois o rei Dario. Então a Pérsia, esse império caiu. Depois veio o Império Grego, já falamos disto há umas mensagens atrás. Falamos de Alexandre o Grande, né, que é um personagem histórico que todos nós conhecemos. Né? Já há filmes, há muita literatura sobre isso, há muita fantasia também sobre isso. Né? Mas de facto foi um grande líder militar que construiu um império incrível, né? Desde a Grécia até à Índia. E foi um general, um rapaz novo, né? Mas um general exímio, né? E que construiu um grande império, mas um império frágil, porque depois, quando o Alexandre o Grande morreu, o império dividiu-se. Né? E isso está também no versículo 4 do capítulo 11. O império ficou dividido em quatro generais. Depois estes generais andaram também com algumas guerras. É interessante esta parte histórica, mas não vamos entrar aqui. E quando esse império se divide, há um rei, há um império, que era o Império Seleucida, que ficou a dominar aquele território da Babilónia. E depois de alguns reis, chegou um rei, do qual também falamos, Antíoco Epifânio, que perseguiu os judeus e que fez coisas horríveis, mas horríveis mesmo. Só para os irmãos terem uma ideia, esta história está contada num livro apócrifo do Velho Testamento. É um livro que se chama, são dois livros, aliás, que se chama Primeiro e Segundo de Macabeus. São livros apócrifos, apócrifos significa ocultos, e são livros que fazem parte da Bíblia Católica, que a Igreja Católica introduziu mais ou menos no século XVII. Então há muito pouco tempo, porque durante toda a história esses livros nunca fizeram parte da Bíblia, e nem fazem parte da Bíblia hebraica. Okay? Nem a Bíblia hebraica, o Velho Testamento, nunca fez parte. Né? Para os hebreus, para os judeus, nunca fez parte. Mas a Igreja Católica colocou esses livros como parte da palavra. Mas ainda que não façam parte, são bons documentos históricos. E Primeiro e Segundo Macabeus são considerados bons documentos históricos. Então quem tenha a aplicação da Bíblia para Todos, edição católica, tem lá esses livros e são interessantes de ler. E estou a dizer isto porque eu vou ler uma passagem desses livros, é para os irmãos não andarem a dizer aqui ou ali que eu ando a ler livros apócrifos e a pregar sobre livros apócrifos. Não é? É um livro que de facto não é considerado inspirado por Deus, nunca fez parte da Bíblia, mas diz coisas como esta sobre este rei, Epifânio. De acordo com a ordem do rei, as mulheres que mandavam circuncidar os seus filhinhos eram mortas, com os meninos pendurados nos seus pescoços. Também matavam as famílias dessas mulheres e os homens que tinham circuncidado os meninos. Então foram coisas horríveis, grotescas. E este capítulo 1 de 1 de Macabeus fala de muitas outras coisas, e há outras passagens que falam de muitas outras coisas que esse rei fez, incluindo algo escandaloso para o povo de Deus, que foi usar o altar dos sacrifícios do Templo de Israel para sacrificar porcos, que eram animais imundos, segundo a lei de Moisés, e ele fez isso mesmo para escandalizar, porque ele sabia o efeito que isso ia ter, até que ele próprio foi e sacrificou um porco e afirmou-se como Deus também. Então tudo isso gerou uma revolta, e nos livros de Macabeus fala de como o povo de Israel se revoltou e venceu, e conquistou a independência do território, venceu um grande exército. Foi a revolta dos Macabeus, né? Porque o líder chamava-se Judas Macabeu. Algumas curiosidades aqui, mas fala de um tempo, né? E no versículo 1, então, de Daniel 12, fala que nesse tempo aparecerá quem? O poderoso anjo Miguel, que protege o teu povo. Então temos aqui uma referência ao anjo Miguel, o poderoso anjo Miguel, né? O anjo que queria ser o anjo principal na hierarquia, que lidera os exércitos em Apocalipse também, os exércitos de Deus. E é algo muito... É um anjo com muito poder mesmo. E diz que... Então nós vemos que esta guerra espiritual é real, este mundo espiritual é real. É uma guerra, e os anjos estão nessa guerra contra os demónios a favor do povo de Deus. E nós tivemos a ver acontecimentos históricos que aconteceram lá nesse tempo, depois de Daniel.
Mas essa guerra continua a acontecer. E nós vemos isso através do resto da Bíblia. Ah, e fala-se também aqui no versículo 1 ainda, que haverá um tempo de angústia como nunca houve desde que existem as nações. Aqui a gente já começa a perceber que aquilo tem a ver com aquele momento histórico, mas tem a ver com o resto da história também. Não é? Esse tempo não é só aquele tempo. Era aquele tempo e é o tempo que nós estamos a viver e que vamos viver. Porque estas profecias valem para aquele tempo, para aqueles eventos históricos, mas também nos mostram, nos sugerem que ainda vai... Aquilo foi uma amostra, aquilo foi uma figura, foi uma imagem de outros acontecimentos muito mais colossais, não é? Que vão acontecer na história da humanidade. E isto fala-nos disso, um tempo de angústia como nunca houve desde que existem as nações. É algo assim de uma dimensão muito, muito grande, não é? E aqui nós vemos que parece que há um contrassenso, não é? Aparecerá o poderoso anjo Miguel, que protege o teu povo, e depois haverá um tempo de angústia como nunca houve desde que existem as nações. Mas afinal é proteção ou é angústia? Se o anjo Miguel está a proteger, porque é que então vai haver um tempo de angústia? Parece que não faz sentido, mas esse é o primeiro princípio que nós vamos ver da esperança cristã na Babilónia, é que nós somos salvos na angústia. Nós vivemos rodeados de angústia. Nós vivemos em angústia. A nossa vida tem muita angústia. E o que Deus faz na nossa vida é salvar-nos nessa angústia. É proteger-nos nessa angústia. Proteger-nos de nós o abandonarmos, proteger-nos de nós nos desviarmos dos seus caminhos, protegermos de nós fazermos loucuras que nos destroem, protegermos de nós entregarmos os pontos ao inimigo. Mas a luta continua. A angústia é real. A guerra é real. Ela vai acabar, mas não é já. Não é já. Então nós temos esta garantia da parte de Deus. Nós somos salvos e protegidos na angústia. Amém? Mas como estávamos a dizer, esta passagem de Daniel não é restrita àquele tempo. E na última parte do versículo 1, ainda estamos no versículo 1, ok? Na última parte desse versículo diz: quando vier esse tempo, os habitantes do teu povo, cujos nomes estiverem escritos no livro de Deus, serão salvos. Fala-se aqui de um tempo de salvação para aqueles que os seus nomes estiverem escritos no livro da vida. Isto lembra-nos, este livro da vida, lembra-nos, o que é que nos lembra? O livro de Deus. Lembra-nos o livro de Apocalipse, exatamente. Quem é que falou? Muito bem, irmã Maria. Lembra-nos do livro da vida que está em Apocalipse 3:5. Isto é uma carta de Jesus à igreja de Sardes, igrejas ali na Ásia Menor, onde é hoje a Turquia, aquela região. Os que vencerem hão de vestir-se de branco, e não apagarei os seus nomes do livro da vida, mas hei de proclamar o seu nome diante do meu Pai e dos seus anjos. E mais, e temos outra referência, no fim do livro do Apocalipse, diz que na cidade nova, nos novos céus e nova terra que Deus vai trazer, no fim, não entrará nada de indigno, nem adoradores de falsos deuses, nem mentirosos. Só entrarão lá os que estão inscritos no livro da vida de quem? Do Cordeiro. O livro da vida do Cordeiro. Quem é o Cordeiro? É Jesus. É Jesus Cristo. Então o livro é dele e os nomes que estão lá inscritos são os nomes de quem? De todos aqueles que são salvos através de Cristo, não é? Pela fé em Cristo. E vemos então que no fim não vai haver nada de indigno. E temos esta esperança. E este é o segundo princípio da esperança. Nós estamos salvos na angústia e um dia vamos ser salvos da angústia. Vamos ser libertos de toda a angústia. Vamos ser libertos de toda a dor. Porque não haverá nada de indigno nos novos céus e nova terra que Deus vai criar. Não haverá dor, nem lágrima, nem doença. Não vai haver nenhuma angústia, nenhuma aflição. Essa é a nossa esperança. Essa é a segunda coisa, o segundo princípio que nós identificamos aqui. Somos salvos da angústia, mas não é já. Um dia vamos ser libertos dela, mas
E agora estamos à espera. Estamos à espera. E temos confiança nisso. Porque é promessa de Deus. Amém? E a nossa esperança não é só nós sermos salvos dos nossos inimigos, porque todos os nossos inimigos vão ser destruídos. Eles já foram derrotados, mas depois vão ser destruídos. Os nossos inimigos espirituais, aquelas forças que se levantam contra o povo de Deus. Não vamos ser só libertos desses inimigos, nós vamos ressuscitar. E essa também é a nossa esperança. Isto não é só nós não vamos estar no céu com asinhas em cima de uma nuvem, não é? Aquela imagem que às vezes temos, vamos para o céu, aquilo lá não se faz nada, não é? É uma coisa assim muito... Estamos lá no meio, não sabemos... Pronto, só estamos assim de mãos levantadas, é um culto sempre. Mas não, há uma ressurreição. E essa ressurreição é para a vida eterna. A Bíblia fala-nos disso, né? E a passagem é Daniel. Esta passagem de Daniel do versículo 2 diz exatamente isso. Muitos dos que já morreram viverão novamente. Lá está Daniel a profetizar, a falar já do fim dos tempos. Alguns desfrutarão de vida eterna, enquanto outros receberão a vergonha, a eterna desgraça. E então todos vão ressuscitar. Uns receberão a vida eterna, outros receberão a vergonha. E fala de uma ressurreição que é real, é um corpo mesmo, não é um espírito, é uma ressurreição real. E há um capítulo na Bíblia que fala muito pormenorizadamente como é que essa ressurreição vai acontecer. Alguém sabe qual é? E para os estudiosos, para os doutores. 1 Coríntios 15. É um capítulo muito conhecido porque fala muito pormenorizadamente sobre a ressurreição. E em 1 Coríntios 15, só ler aqui algumas passagens rápido, a verdade é que Cristo ressuscitou dos mortos e é a garantia de ressurreição para os que morreram. A nossa garantia de ressurreição é quem? Cristo, porque Ele ressuscitou. Se Ele não tivesse ressuscitado, nós estávamos aqui sem saber o que é que ia acontecer. Mas como Ele ressuscitou, nós temos esta garantia. As promessas dEle vão se cumprir e nós vamos ressuscitar. Mais adiante, no versículo 43, diz mais ou menos como é que isto acontece. Enterra-se um corpo corruptível, um corpo que se desfaz, e ressuscita incorruptível. Enterra-se um corpo fraco e ressuscita cheio de força. Enterra-se um simples corpo físico e aparece depois um corpo espiritual. Se este corpo físico existe, também existe o corpo espiritual. Então nós vamos ressuscitar com um corpo, à imagem de Jesus, que também ressuscitou com um corpo. Jesus não era um espírito, como alguns depois disseram. Jesus ressuscitou com um corpo de carne, um corpo real, mas glorificado, já não corruptível, né? Mas incorruptível. E só mais uma passagem. Isto acontecerá num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da trombeta final. Quando ela se ouvir, os mortos ressuscitam para não mais morrerem e nós seremos transformados. É a nossa esperança. Amém? A esperança na ressurreição. Só uma nota. Quem são, afinal, aqueles de quem fala Daniel? Uns receberão a vida eterna, outros receberão a desgraça eterna. O que é que faz a diferença? Apocalipse 20 é um ótimo capítulo. Fala do juízo final, fala do trono, onde Deus vai estar para julgar todas as coisas, todos os seres, ok? E aí diz que todos vão ressuscitar. Mortos, grandes e pequenos, os mortos, o mar entregou os mortos, a morte, o inferno entregaram os seus mortos, então todos vão ressuscitar para estarem ali na presença de Deus. E o versículo do fim do capítulo é este. Quem não tinha o seu nome escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Os irmãos reparam aqui que não diz quem não for um bom religioso e não for ao culto todos os domingos vai ser lançado no lago de fogo. Não estou a dizer que é mau vir ao culto todos os domingos, mas os irmãos reparam, não está aqui a dizer quem não se portar bem, não for um menino bem comportado ou uma menina bem comportada, vai para o lago de fogo. É quem não tiver o seu nome escrito no livro da vida. Como é que nós temos o nosso nome escrito no livro da vida? Através da fé em Cristo. Da fé em Cristo. Claro que quando nós temos fé em Cristo, o nosso comportamento vai mudar. Não é?
Não vamos continuar a fazer muitas das coisas que fazíamos, não é? E vamos fazer outras coisas que não fazíamos. Mas isso é um produto, é um resultado de nós termos fé em Cristo e então o nosso nome fica escrito no livro da vida e ficamos livres do inferno. Do lago de fogo, este julgamento, para nós já estamos... Quem tem fé em Cristo está descansado. Porquê? Porque neste julgamento tem o melhor advogado. Um advogado perfeito, que já pagou o castigo com o seu sangue. Já pagou o castigo. Esse advogado diz, eu já paguei. Porque todos nós merecíamos ir para o lago de fogo. Todos nós. Não somos mais do que ninguém. A única diferença é que nós recebemos de graça aquilo que Deus nos ofereceu. Estendemos a nossa mão e recebemos a salvação. E não há posições neutras nesta guerra. E isto é que faz a diferença, irmãos. Isso é que faz a diferença. Deus deu-nos vida eterna. Esta vida está no seu Filho. Quem tem o Filho de Deus tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. É simples. Simples. A vida está no Filho de Deus. Quem o tem, tem a vida. Quem não o tem, não tem a vida. Ponto. Ponto. Está muito bem explicado. Não há aqui equívoco nenhum. João é muito objetivo. E não há posições neutras, como eu estava a dizer, nesta guerra. Né? Não há um limbo, ali um lugar do meio. Não. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida. Quem tem o nome escrito no livro da vida vai viver eternamente na presença de Deus, nos novos céus e nova terra que Ele vai criar. Quem não tem o seu nome escrito no livro da vida vai para o lago de fogo. É uma imagem do tormento eterno. Não há posições neutras, não existe um purgatório, irmãos, não existe. Não existe um sítio onde a gente vai para passar algum tempo só para ver se a coisa vai ao sítio. Não existe isso. Não vamos nos deixar enganar por isso. A Bíblia é bem clara. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida. Ponto final. Então o que é que nós temos de fazer? É ter o Filho. É ter o Filho. É tomar a decisão de entregar a nossa vida a Jesus Cristo e Ele ser o único Senhor da nossa vida. E a seguir Daniel fala dos governantes, no capítulo 13. Os governantes sábios resplandecerão como o esplendor do firmamento, e muitos dos que ensinaram o povo a ser fiel cintilarão para sempre como as estrelas. Os governantes sábios resplandecem. Daniel fala aqui dos líderes do povo. Ele fala aqui daqueles que têm a responsabilidade de ensinar o povo a ser fiel. E irmãos, isto fala muito à nossa realidade. E quem está em liderança precisa muito das orações dos irmãos. Nós precisamos muito das vossas orações. Porque isto é uma guerra. E muitas vezes nós nessa guerra fraquejamos. É uma guerra e precisamos mesmo das orações. Os governantes sábios precisam das orações. E precisam de crescer em sabedoria. E o quarto princípio da esperança é que a nossa esperança, nós estamos à procura da perfeição. Isto vale para os governantes sábios, para os governantes, e vale para qualquer cristão. Qualquer cristão. Nós não somos exemplo de perfeição. Ninguém é. Ninguém é. Qual é a nossa esperança? De que é que nós podemos ser exemplo? Como é que podemos ensinar o povo a ser fiel? Pelo nosso exemplo de perfeição. Isso não existe. Não existe. Ninguém, nenhum homem, nenhuma mulher pode ser um exemplo de perfeição. Ninguém pode. Então somos exemplo de quê? Temos que ser exemplo. De quê? Exemplo de arrependimento e crescimento. É a única hipótese que nós temos. Mas todos nós, porque nenhum de nós é mais do que ninguém. Nenhum de nós é mais perfeito do que ninguém. Todos nós merecíamos ir para o lago de fogo. Todos nós. Ninguém escaparia. Só que Cristo faz a diferença na vida daqueles que o recebem. E quem o recebe não fica igual. É transformado num processo de transformação onde a chave é o arrependimento. Cada dia nós temos de nos arrepender. Porque se queremos crescer, nós temos que mudar. E para mudar, nós temos que perceber que alguma coisa não está bem. E para percebermos que alguma coisa não está bem, nós temos que ser humildes e olhar bem para nós, para o nosso coração, e ouvir aqueles que estão à nossa volta, para percebermos o que é que
onde é que precisamos nos arrepender? Onde é que precisamos de crescer? E é esse o nosso exemplo. Irmãos, quando nós vemos aquela parábola do cobrador de impostos e do fariseu, o que é que fez a diferença entre eles? Conhecem essa parábola, não é? O fariseu subiu ao templo e disse: obrigado, Senhor, porque eu não sou como aqueles outros ali que só fazem a geneira, não é? E são mal comportados, não são bons religiosos. Obrigado, Senhor, porque eu não sou como eles, porque eu faço tudo o que tu dizes, eu cumpro todos os mandamentos e etc, etc. E depois chegou o cobrador de impostos, nem conseguia olhar, nem conseguia subir, nem conseguia levantar os olhos, dizia: misericórdia, Senhor, eu sou pecador. Quem é que agradou? Quem é que subiu justo para o templo? Quem é que subiu justificado? Cobrador de impostos. E esse é o nosso exemplo. Nós só podemos ser o cobrador de impostos. Só há duas hipóteses: ou somos fariseus ou somos cobradores de impostos. No sentido figurado, obviamente. Não é? Cobradores de impostos, humilhados, a perceberem quem são e que precisam da graça de Deus para crescer. E isso é o caminho do arrependimento. Irmãos, nós não podemos, temos que lutar contra essa postura farisaica que todos nós temos a tentação para ter, aquela postura de nos apresentarmos como aqueles que já têm tudo trabalhado, já têm tudo resolvido. Nós não somos essas pessoas. Às vezes apresentamos-nos assim, muito diante das pessoas, muito diante dos que estão à nossa volta, aqueles que não conhecem Cristo, às vezes apresentamos-nos assim. Porquê? Porque somos bem comportados. Não fumamos, não bebemos muito. Né? Vimos à igreja, damos as nossas ofertas, não evitamos dizer palavrões. Né? Então apresentamos diante dos outros como aqueles que já têm tudo resolvido. E até dizemos: obrigado, Senhor, porque eu já não sou como aquela pessoa. Obrigado, Senhor, porque eu já não sou como ele, que não faz nada direito, está sempre a fazer porcaria, sempre a fazer asneira. Fariseus. E a nossa luta é para sermos cobradores de impostos. Chegam à presença de Deus, ou cantam na presença de Deus assim: Senhor, eu preciso de perdão. Eu preciso do teu perdão hoje, preciso que o teu sangue, não é só naquela altura que eu me converti e que andava numa vida muito má e agora converti-me e já mudei de vida. Não, é todos os dias. Eu preciso do teu perdão. Eu preciso da tua misericórdia. Eu arrependo-me, mudo de direção e cresço. E esse é o nosso exemplo. Esse é o exemplo, esse é o único exemplo que nós podemos dar. Mais nenhum. Mais nenhum, irmãos. E este é o quarto princípio. E no tempo certo, a nossa esperança é que vamos chegar lá, à perfeição. Mas é pela graça de Cristo operar em nós a cada dia. Amém? É pela graça de Cristo operar em nós, na nossa vida. E agora, no tempo certo, vai haver um tempo final. E Daniel fala disso. O anjo fala disso a Daniel. Fecha o livro, sela-o até o tempo final. Nessa altura muitos vão te consultar e o conhecimento aumentará. Então esta profecia de Daniel era para ser selada até o tempo final. Não sabemos muito bem até quando é que Daniel selou o livro. Né? O tempo final para Daniel era o tempo do fim da perseguição do povo de Deus. Né? O fim da perseguição do povo de Deus diante daquele rei cruel, do antigo Epifânio. O nosso tempo final é outro. Nós temos outra revelação mais à frente de Daniel. Então não podemos deixar de perceber isto. Tudo tem o seu tempo determinado. Este é o quinto princípio para a nossa esperança. Tudo tem o seu tempo determinado. Há um tempo final. E Deus já determinou esse tempo. Nós não sabemos qual é esse tempo. Mas Deus tem um tempo determinado. O que é que nós temos que fazer? Confiar. Confiar no tempo de Deus. Confiar no tempo de Deus. Não são as nossas emoções que determinam esse tempo. Não são os nossos anseios, os nossos desejos que determinam esse tempo. Não são as nossas frustrações que determinam esse tempo. Não é quando a nossa frustração chega ao limite. Não é a nossa paciência que determina esse tempo. Não é quando nós chegamos a um limite. Não, é o tempo de Deus. E nós estamos à espera de quê? Qual é a nossa esperança hoje? Mesmo a sério. Estamos à espera da primeira vinda de Jesus? Irmão, tem um coro.
A nossa esperança é a sua vinda. Não estamos à espera da primeira vinda, ele já veio, já não estamos à espera disso. Não estamos à espera que Jesus dê a sua vida na cruz, em pagamento pelos nossos pecados. Isso já aconteceu. Também não estamos à espera que Jesus ressuscite, ele já ressuscitou. Também não estamos à espera da sua ascensão, ele já subiu aos céus, está à direita de Deus. Também não estamos à espera da vinda do Espírito Santo. O Espírito Santo já veio. Amém? Celebramos isso em Pentecostes. Então estamos à espera agora da segunda vinda de Jesus. Só falta isso. Nós temos o privilégio de viver neste tempo, irmãos. Já viram? Só falta um passo no plano de salvação de Deus, que é a sua segunda vinda, a segunda vinda de Jesus. E está próxima, amém? Os irmãos acreditam nisso? Irmãos, e é esse tempo em que é essa a nossa fonte de esperança e é esse tempo em que vai terminar todas as aflições. E a última parte é a segunda vinda de Jesus, é a última parte do capítulo e o fim do livro de Daniel fala sobre isso. Vamos ler só aqui do versículo 5 ao 7. Eu, Daniel, vi então outros 2 seres que estavam na margem do rio, um de cada lado. Um deles perguntou ao homem com roupas de linho que se encontrava mais acima, do lado da nascente: quanto tempo falta até que estes acontecimentos extraordinários se cumpram? O homem vestido de linho levantou ambas as mãos em direção ao céu e por aquele que vive eternamente fez esta promessa solene: passar-se-ão 3 anos e meio, quando terminar a perseguição contra o povo santo, todas estas coisas já terão acontecido. Então, quando vier o livramento do povo de Deus, da perseguição, todas estas coisas já terão acontecido. O anjo está a falar do livramento da perseguição lá, do povo de Deus, debaixo do rei Antíoco Epifânio, mas está a falar de muito mais do que isso. Está a falar do fim de toda a perseguição contra o povo de Deus. Irmãos, e fala daqui de 3 anos e meio. Há muita discussão sobre o significado destes números. E é preciso complementar o estudo disto com Apocalipse, ok? Mas nós não vamos entrar por aí agora, porque nós estamos a tirar daqui princípios e eu ainda queria acabar antes da 1h30 da tarde, então eu vou avançar, não estarmos a entrar nisto. Mas é um estudo muito interessante, irmãos, e leva-nos ao 6º princípio da perseguição, da esperança, desculpem, perseguição. O 6º princípio da esperança é perseguição. E vemos aqui que quando terminar a perseguição contra o povo santo, todas estas coisas já terão acontecido. Quer dizer que o fim da perseguição é quando? É quando tudo já tiver acontecido. Isso quer dizer o quê, irmãos? Que na nossa esperança nós vamos ser perseguidos. Isso é uma realidade. Jesus diz isso. Felizes os que são perseguidos por procurarem que se cumpra a vontade de Deus, porque é deles o reino dos céus. Felizes serão quando vos insultarem, perseguirem e caluniarem por serem meus discípulos. Uau, Jesus, dizem os nossos irmãos brasileiros, pega pesado, né? É pesado isto. Felizes serão, bem-aventurados serão, quando vos insultarem, perseguirem e caluniarem. E é esta mesma a nossa realidade, não é? Quando fazem isso, nós ficamos todos contentes e felizes. Lembramos-nos logo desta passagem e dizemos: olha isto mesmo. Espetacular. É isso, não é? Não. Muita tristeza, muita revolta às vezes, porque estão-me a insultar e a perseguir e eu não fiz nada de errado. Mas olha, esta a realidade dos discípulos de Jesus. E até a perseguição serve um propósito. A perseguição vai ser até ao fim. Nós aqui estamos numa bolha, estamos num casulo, salvaguardados de muita coisa que muitos irmãos nossos ao redor do mundo experienciam todos os dias. Que é não se poderem reunir, que é não poderem ter acesso a uma Bíblia na sua própria língua, que é estarem sempre a pensar quem é que me vai denunciar por eu ser crente? E as consequências às vezes são prisão, são morte. Isto não é só no tempo da igreja primitiva, irmãos. É hoje, está a acontecer hoje. Na maior parte do mundo. Mas até a perseguição serve um propósito. E este é o 7º princípio. Qual é o propósito que a perseguição serve? A perseguição serve para nos santificar. Queremos ser mais parecidos com Jesus.
E nós estamos a pensar na resposta, não é? Normalmente dizemos sim, sim, sim. Mas quando se fala nesta parte, já não é assim tão agradável. Mas ser parecido com Jesus implica isto. Temos que experimentar insultos, calúnias e perseguição para podermos ser mais parecidos com Jesus. O que temos, a oportunidade que Deus nos dá é nós respondermos à maneira de Jesus. E nós falhamos nisso muitas vezes. Porque pagamos na mesma moeda. E então Deus dá-nos outra oportunidade depois. Não é? No trabalho, na família, seja onde for. Isso acontece. E nós temos que estar a contar com isto. É por isso que é importante nós percebermos os princípios da nossa esperança. Deus está-nos a santificar. Em Daniel, no versículo 8, no capítulo 12, Daniel não compreendeu. Ele não compreendeu aqueles números. Nós também não compreendemos com 100% de certeza. Há várias teorias sobre isso. Mas ele disse, eu não compreendi. Por isso perguntei, mas Senhor, como é que tudo isso vai acabar? E o anjo disse, deixa, Daniel, porque estas palavras devem ficar em segredo e escondidas até que venha ao fim. Deixa, Daniel. Tu um dia vais perceber. Não é? Nós também precisamos disso. Sim, estudar, aprofundar, perceber o que é que se diz sobre as coisas, ler comentários bíblicos é muito bom e importante para nós percebermos quais são as várias ideias que existem sobre passagens que no fundo ninguém consegue ter a certeza do que é que significam. Mas também devemos ficar com o coração tranquilo, não estar a querer perceber tudo, porque há coisas que nós não vamos perceber. E a Bíblia tem muita coisa que é de caras, tipo aquela de João. Quem tem o filho tem a vida, quem não tem o filho não tem a vida. Há alguma coisa, alguma ciência aí, alguma coisa escondida, alguma mensagem? Não, é o que está lá. Não há que inventar. Agora há outras que Deus nos deixa assim em bicos de pés. A perceber o que é que aquilo significa e vai nos deixar assim para nós percebermos que nós não vamos perceber tudo. E termos humildade diante da imensidão de Deus e da sua sabedoria que está aqui derramada na sua palavra. Deixa, Daniel. Muita gente, deixa isto em segredo até que venha ao fim. Muita gente será purificada, limpa e aquilatada ou provada. Significa provada. Os maus não compreenderão, mas continuarão a fazer o mal. Apenas entenderão os que forem sábios. Deixa, Daniel. A nossa tendência é estarmos sempre a pensar no fim. Mas vamos olhar também para o processo. Porque se só pensamos no fim, se só pensamos no fim, a gente descuida-se de um bocado do processo. Não é? Por isso é que Paulo, quando escreve para os Tessalonicenses, lá eles andavam muito a pensar no fim das coisas e tal. E alguns até deixaram de trabalhar porque achavam que já está quase a vir Jesus, nem vale a pena me chatear com isto. E Paulo disse a eles, olha, quem não trabalhar não coma. Não venha... ia dizer uma palavra assim de calão, mas não é muito boa. Mas que não se vá colar aos outros que trabalham só porque escolheu estar só à espera. Não vamos só pensar no fim, vamos pensar no processo. E nesse processo nós seremos purificados, limpos e provados. Deus quer esse processo acontecer na nossa vida. A nossa esperança inclui isso. É um processo de purificação. É um processo de limpeza de tudo aquilo que se levanta contra Deus na nossa vida. Deus quer provar-nos. Deus quer mostrar-nos. Numa prova, uma prova na escola, o que é que acontece? Somos avaliados, os nossos conhecimentos, o que é que sabemos, o que é que não sabemos. Quando Deus nos prova, vem à nossa mente e fica muito evidente coisas que nós precisamos de trabalhar, que não temos conhecimento. Às vezes falhamos em algumas perguntas. Não é? E esse é o processo. Por isso é que nós podemos ter a certeza disto que Paulo escreve. Tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, dos que são chamados segundo o seu plano. A perseguição contribui para isso. As dificuldades contribuem para isso. As aflições contribuem para isso. As angústias contribuem para isso. Tudo contribui para o bem. Claro que as coisas boas e agradáveis também contribuem, mas essas a gente já sabe, não é? Isso não precisamos de ser lembrados. Aí já sabemos que é para o nosso bem. Mas as outras também contribuem para o nosso bem. E é isso que às vezes a gente tem dificuldade em perceber. Mas a sabedoria de Deus é tão imensa que Ele, no plano que fez para nós, Ele já
incluiu e previu tudo aquilo que vai ser mau e difícil e desagradável para nós. Já está tudo pensado por Deus. E no fim tudo isso contribui para o nosso bem. Como é a história de José, não é? A história de José, que sofreu tanta coisa, não é? Foi vendido como escravo pelos irmãos, foi traído por pessoas, e depois, no fim, Deus tornou aquilo para o bem. Quando estamos a passar por essas coisas, quando José passou por isso, ele não pensou nisso, de certeza. Não é? Ou se calhar, pensou. Mas não é tendência natural pensar nisso. Mas esta esperança, irmãos, é que Deus está a fazer tudo contribuir para o nosso bem. E esta esperança precisa de ser mantida até ao fim. Isto também é outro princípio da esperança. Fidelidade até ao fim. Fidelidade até ao fim. Eu estava a falar de José, que ele não pensou nisso. Mas se calhar até pensou, não é? Porque a vida toda dele, ele sofreu tantas coisas, tantos reveses, tantos percalços, tantos acidentes de percurso, tantas coisas difíceis, não é? Sem ter feito, na maior parte das situações, ele não fez nada para justificar aquilo que lhe aconteceu. Mas aconteceu e ele foi fiel até ao fim. Né? E no fim ele percebeu o que é que Deus queria fazer com tudo aquilo. E esse é o nosso chamado, ser fiel até ao fim. O fim de Daniel, ou quase o fim, ainda falta depois um versículo. Desde o tempo, e o anjo continua a falar, desde o tempo em que as ofertas diárias terminaram, isto é, desde que foi colocado o ídolo abominável, passarão 1290 dias, felizes daqueles que permanecerem fiéis até que terminem os 1335 dias. Mais uma vez números, em Apocalipse também há números semelhantes, e há quem, o que é mais ou menos, o que os estudiosos estão mais ou menos de acordo é que estes dias são anos, ou equivalem a anos. Depois há várias teorias sobre quando é que começam estes dias, quando é que acabam estes dias. Há muitas teorias diferentes, mas uma coisa... este episódio de as ofertas diárias terminarem, ou seja, Antíoco Epifânio fez acabar as ofertas, foi colocado o ídolo abominável, né? O próprio Antíoco Epifânio colocou-se lá no trono como Deus, né? E em Tessalonicenses Paulo fala do tempo em que isso vai acontecer, no futuro. Ele diz que estas coisas não acontecerão até que venha o homem da apostasia, o homem do abandono da fé, aquele que se vai sentar no templo de Deus e afirmar-se como Deus. Também fala disso. Então nós vemos que estes acontecimentos são cíclicos na história. E que há muitos que se vão fazer isto, até que venha o final, o próprio anticristo. Mas qual é a mensagem que tiramos daqui, para não nos alongarmos? Felizes daqueles que permanecerem fiéis. Felizes daqueles que permanecerem fiéis. Nós podemos não perceber muita coisa de datas e números e de significados, mas uma coisa nós sabemos. É o quê? É que temos de permanecer fiéis. Essa é a nossa esperança, é permanecermos fiéis. E nós não vamos saber tudo, esse é o nono, não vamos compreender tudo, não vamos perceber tudo. Deus mete-nos estas coisas na sua palavra, como eu estava a dizer, já para nós percebermos que não vamos perceber tudo, mas um dia vamos saber. Amém? E essa é a nossa esperança. Um dia vamos perceber tudo. Um dia a palavra de Deus diz que nós vamos conhecer como somos conhecidos. Vamos perceber todos os planos de Deus que não percebemos durante este tempo. E terminamos, irmãos, com este versículo. Tu, Daniel, segue até ao fim. Depois de morreres, hás de ressuscitar novamente para receberes a recompensa no fim dos tempos. Amém? Tu, Hugo, segue até ao fim. Tu, Tom, segue até ao fim. Cília, segue até ao fim. Filipe, segue até ao fim. Liana, segue até ao fim. E eu peço desculpa, não vou poder passar por todos, mas cada um coloca aqui o seu nome. Segue até ao fim. Segue até ao fim. Depois de morreres, nem a morte nos vai parar. Depois de morreres, hás de ressuscitar novamente para receberes a recompensa no fim dos tempos. 10º princípio, para terminar, recompensa no fim de todas as coisas. Há uma recompensa, irmãos. Todos os nossos trabalhos e toda a nossa perseverança, nós não desistirmos, mesmo quando estamos frustrados e decepcionados connosco ou com outras pessoas. Não desistir.
Porque há uma recompensa no fim de todas as coisas. Amém. Que Deus nos dê graça para permanecermos fiéis. Amém. Deus dá esse encorajamento diretamente à igreja. Aqui em Apocalipse 2:7. Quem tem ouvidos para ouvir, presta atenção àquilo que o Espírito diz às igrejas. Aos que vencerem, hei de dar-lhes a comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Amém. Que recompensa que nos espera. Vamos comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Vamos viver com Deus para toda a eternidade. Aqueles que têm a sua fé colocada em Jesus. Porque quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida.